CBN, Café com Política. Hoje tem causos da política, a gente prometeu durante a semana, e hoje a gente vai falar da história dos $2. Bruno Silva, um bom dia para você. Que história é essa? Bom dia, Bruno. Muito bom dia, Carol, Guilherme, aos nossos queridos ouvintes aqui do CBN Campinas, a galera que tá tomando um cafezinho, né, Carol, para logo mais depois trocar a caneca no final do expediente, como o nosso amigo Daniel França, né? Okay. Que já me mandou uma provocação aqui, viu? Mas é o seguinte, pessoal, o que acontece, Carol? Você sabe que lá em meados dos anos 90, para ser mais preciso, né, entre 93 a 1996, uma cidade próxima da região central, que é a cidade de Itápolis, né, no interior do estado de São Paulo, tinha um prefeito que era uma figura, né, muito querida, aliás, no município, né, eleito, todo mundo fala bem dele lá pelas ruas até os dias de hoje, né, que era o Bento Ari. Só que o que acontece? Reza também a lenda popular, né, ou seja, alguns populares com os quais eu conversei, quando na época eu estava desenvolvendo alguns estudos mais aprofundados de política local, e eles contaram uma anedota, um caso, né, que alguns juram de pé junto que é verdade, se é verdade ou não a gente não tem plena certeza, mas que diz que é o seguinte: quando o prefeito recebia a população, e ele tinha esse hábito, aquela coisa da política no fio do bigode, né? Você vai lá, dava a mão pro prefeito, conversava, levava sua demanda, era quase que um vereador da cidade. Diz que ele gostava e só recebia as pessoas com uma condição, Carol: se as pessoas pagassem para ele $2. Dólares. Porque ele gosta... Dólares, né? Ele gostava dos dólares, gostava das verdinhas, né? E aí a galera fala, olha, você até podia falar com ele, levar a demanda e tal, mas ele tinha esse hobby, vamos dizer assim, um pouco mais, né, acentuado. Então, para bater um papo com o prefeito, você conversava, mas $2. E é curioso, até viu o texto que você mandou sobre isso, que diz que não era bem corrupção, até porque era um valor baixo. $2 ali na época era até menos do que R$2, né, ali para 94. O real valia mais que o dólar. Tava pareado. Né, então, e aí então era mais uma excentricidade do que uma corrupção, digamos assim. É aquela história, né, Guilherme? Serve para reflexão, né? É difícil achar que o cara ia se vender, obviamente, por $2, né? Não faz muito sentido nesse aspecto. Mas algumas, às vezes, excentricidades, como você disse aí, da política local e alguns causos, né? Mas você sabe que esse é um de muitos, viu, Guilherme? Ao longo dos anos aí que eu venho estudando sobre política local, já ouvi cada coisa, já me deparei em cada situação, né? Por exemplo, uma vez em Miracatu, Vale do Ribeira, né? Se não me falha a memória aqui geográfica, Miracatu, estado de São Paulo, também Vale do Ribeira, num dos hotéis que eu fiquei na cidade, o recepcionista era uma das grandes lideranças partidárias de um partido de esquerda, né? E aí eu sentado ali na recepção esperando para poder pegar o quarto, ele me contou absolutamente tudo da política local. Tudo que eu fui para investigar, para estudar, para pesquisar, eu falei assim, ó, mais valeu a conversa que eu tive com o cara aqui durante uma hora do que todos os documentos que eu fui lá analisar, viu? Porque, olha, foi elucidativo sobre a política local. Mas todo bom trabalho de conteúdo, ele é sobre pessoas, né? Porque tem a versão da história da pessoa, e tem a versão do outro, e tem a versão de Deus também, que viu tudo. Mas eu sei, Carol, que essa história dos $2 dá o que falar até hoje, viu? Mas quem quiser um dia ir para Itápolis, vá à terra do sorvete, viu, pessoal? É do sorvete? Terra do meu avô também, Opa. só que ele foi registrado em São Carlos, porque não tinha cartório lá, não sei, mas ele nasceu em Itápolis mesmo. Cidade de 40 e poucos mil habitantes, né? Cidade pequena e tal, né? Mas terra dos sorvetes, melhores sorvetes, já ganharam vários prêmios e tal. Você vai lá, você vai se divertir um dia. Que bacana, mas tem história, viu? Eu já falei aqui, o artigo, até tá disponível ainda esse artigo que você conta essa história. Tá, Na verdade, um artigo antigo. Você esse, contribuiu né? com o artigo, né? Lá em 2015, né? Chama Quanto Vale um Prefeito? $2 pagam, né? É um artigo que eu escrevi no Espaço que tem um outro Olha, vale a pena, amigo, viu? Professor Humberto Dantas. Vale a pena, é uma boa leitura. Os textos do Bruno, olha eu puxar de saco hoje. Os textos Obrigado, do Bruno, quando você lê, porque eu sou meio crítica para leitura. Então, assim, boa. Quando eu leio, tá escrito assim, às vezes nos sites, né? Leitura, 1 minuto, 3 minutos. Quando o texto é bom, você nem lê essa frase, porque você já se interessou no título, que já foi para o primeiro parágrafo, quando você viu, você já terminou de ler. Eu costumo dizer o seguinte: se eu observei quanto tempo demora a leitura daquele texto, é porque já está ruim. E aí, no seu caso, já cansou, né? Seus textos eu nem vejo quanto tempo de leitura tem. Aí vamos embora. Ó, eu gostei, hein, Carol? E eu nem paguei merchan, hein, gente? Mas beleza. Tá certo. Vamos pagar outro cafezinho, então. Você tem que vir para a CBN, Fechou. hein? Venha para a CBN, Fechou, paga um fechou. cafezinho aqui pra gente.
na conta da Eliel e tá tudo certo. Ó, e você sabe que tem umas histórias engraçadas de Campinas também, né, Carol? Então guarda aí pra gente soltar. A gente vai soltando aos essa eu vou poucos guardar aí. para outros momentos, né? Vamos fazer Uma um certa compilado. mesa diretora com uma figura chamada Orestes Quest. Verdade, tem hein? umas histórias interessantes. Nossa, ele tem muita história. Tem até a Manhanara, assim, história, porque a sogra dele era de lá, a esposa, enfim, tem essa história. A gente hoje tá bem fofoqueirinho. Mas tá Bom certo. final de semana, Bruno. Vai lá já. Troca a caneca. Sexta um Prepara. pouco mais leve, né? Depois de tanto Ah, assunto é. pesado na semana, sexta um pouco mais leve. Abração para você. Abraço. Até mais. CBN